Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião, né? Aproveitar mais um momento que a gente pode se dedicar a estudar essa maravilha que é a doutrina espírita, a ouvir, a aprender, tudo e muita coisa que a gente tem para aprender e para refletir. Então, que a gente possa, né, nessa horinha, uma hora que passa rápido, absorver tudo isso que a gente vai ouvir aqui essa noite. Então, para isso, vamos começar iniciando a nossa reunião com uma prece, pedindo a Deus e a Jesus, nosso mestre amigo, e a todos os amigos espirituais que aqui comparecem à nossa casa, que nos auxiliam nesse trabalho grandioso que é o de estudo, de conhecimento da doutrina espírita. Que os nossos irmãos que farão uso da palavra sejam inspirados e ajudados por esses amigos que nos auxiliam tanto no trabalho dessa casa. E que todos nós presentes aqui essa noite, encarnados, desencarnados, possamos aproveitar desse momento de aprendizado e, certamente, acrescentar ao nosso espírito muitos conhecimentos que vão sempre nos ajudar. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês hoje, com a voz tinindo, Deide Lúcia. Falando da lei de justiça, amor e caridade. Boa noite. Tá? Boa noite, então. Ela falou da voz tinindo, que da última vez que eu vim aqui, a voz não saía. E acho até que é normal não sair. Mais para frente? Tá atrás? E agora? Melhorou? Melhorou. Então, com a voz tinindo, como diz Valéria, vamos iniciar esse tema que está aí e que não é um tema pequeno, né? É um tema gigantesco de uma humanidade que nesse momento está encarnada na Terra, sempre querendo mais justiça, querendo mais amor e querendo mais caridade. E encaixar um tema como esse nos 30 minutos é um desafio grande. Então, eu vou tentar mostrar para vocês um olhar nesse tema, mas um olhar dentro da codificação, mas um olhar com a nossa experiência, com a nossa vivência, né? E que possa encaixar nesses 30 minutos e que seja bom e que seja útil para todos nós. Então, esse é o título, mas eu vou voltar um bocadinho aqui, aproveitando a oportunidade, agradecer ao meu mentor, o Washington, porque para lidar com isso daqui precisei de muita ajuda, né? E ainda estou precisando de mais ajuda, viu? Eu tive que voltar, porque o título estava no meio. Enfim, tudo bem. Mas é porque, na verdade, foi proposital. O título estava lá porque é preciso entender um pouco, quando a gente vai lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. Então, quando o título é Lei de Justiça, Amor e Caridade, na verdade ele está dentro de um capítulo, que é o capítulo 1, as leis morais, que fala da lei divina ou natural. Então, Kardec pergunta, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E atenção, ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, nós nos tornamos felizes quando cumprimos com a lei natural. E o que é a lei natural? São as leis de Deus. E as leis todas nossas, que nós conhecemos sob o olhar humano, essas leis de Deus são supremas, como Deus é supremo. Então, sob o olhar humano, a lei do trabalho, a lei da justiça, a lei do amor, nós já conhecemos. Mas nós vamos falar disso com uma dose infinita que nós nem conseguimos mensurar. E ele ainda vai mais, ele pergunta onde está escrita essa lei de Deus. E eles respondem, na consciência. Então, nós trazemos na nossa consciência todas as leis de Deus,
e as nossas que nós vamos conhecendo aqui. À medida que nós vamos encarnando, nós vamos conhecendo a lei dos homens. E a lei dos homens vai mudando de acordo com a sociedade, de acordo com os costumes, de acordo com a época. Mas a lei de Deus não muda jamais. Ela é imutável. Então nós precisamos só acompanhar que a lei dos homens nós precisamos acatar, porque é ela quem rege todas, as leis dos homens regem todas os nossos momentos em sociedade, seja ele qual for, em que época for, mas a lei de Deus sendo imutável, nós precisamos simplesmente resgatar da nossa consciência, porque ela já está lá. E então, na questão 648, ele pergunta assim: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, nosso tema, a lei de justiça, amor e caridade. A resposta é uma resposta que nos explica, que a gente fala muitas vezes aqui, muitos dos nossos palestrantes eles abordam a lei mosaica, depois veio Jesus e, finalmente, nós estamos agora, nesse momento, estudando, e precisamos estudar muito, a codificação espírita. E eles vão dar essa explicação mesmo. Ó. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, porque absoluto só as leis de Deus. Como não o tem os demais sistemas de classificação, que sempre dependem do ponto de vista sob o qual se considera um assunto. A última lei é a mais importante. Essa. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Olha que tema, gente. Lei de justiça, amor e caridade. E eles dizem, essa lei abrange todas as outras. E nós vivemos num momento em que todo mundo clama por justiça. Mas que justiça é essa que a gente está clamando? A gente precisa pensar em que momento nós estamos na nossa vida, cada um de vocês, eu também, em que momento nós estamos e como estamos encarando essa justiça. E daí partir para como eu cobro essa justiça, de quem eu cobro essa justiça. Como é que as coisas se dão? As questões 873 a 892 vão falar todo essa abrangência de lei de justiça, amor e caridade, e sempre com um aspecto muito interessante. O primeiro item, eles vão falar da justiça e direito natural. É o que nós vamos falar também um pouquinho. Direito de propriedade, roubo, caridade e amor ao próximo. Amor maternal e filial. E é muito interessante essa abordagem, porque é uma abordagem, não sei o que vocês pensam, mas a minha visão dessa abordagem foi, nossa, mas isso é muito nosso, isso é muito material, porque dentro de um capítulo que fala de lei de justiça, amor e caridade, e a gente entendendo que nós estamos aqui falando das leis de Deus, eles estão abordando propriedade, direito de propriedade, falando de roubo, caridade e amor ao próximo. Como é que a gente entende isso? Amor maternal e filial. É uma abordagem muito mais para-humana do que, na verdade, a gente pode entender ainda que é uma abordagem espiritual num plano mais elevado. Eu pensei em estudar bastante isso para poder fazer sobre essa abordagem mesmo, e ver esse aspecto. Por que isso? Me parece que nesse momento, e esse momento de hoje, 2015, é ainda numa linha de evolução, o mesmo de 1857, somos a mesma humanidade, evoluindo cada um de nós em graus diferentes, em momentos diferentes,
em percursos diferentes, mas é para essa humanidade que hoje está aqui que os espíritos falaram a Kardec. Então, para que a gente entendesse bem o conceito de justiça, eles falam sobre o ideal de justiça do ponto de vista de Jesus. Como é que Jesus entendia a justiça? Ele entendia que a gente precisava desejar ao outro aquilo que desejamos para nós mesmos. Isso era o conceito de Jesus. Isso era a lição que ele veio nos passar. Mas sabendo que nós ainda não podíamos entender totalmente esse conceito de justiça, né? Porque ainda não estávamos, muitos de nós não estão ainda se apropriando dessa ideia de justiça divina. Porque somos matéria, ainda estamos num momento de muita materialidade. Estamos brigando pela nossa propriedade. Estamos empregando todos os pronomes ainda possessivos. É meu, é seu. Usamos o nosso com alguma restrição, mas ainda é possessivo, né? A gente ainda se refere ao filho da gente como meu filho, minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa, né? Meu namorado. É meu. Ainda nós estamos no meu, no seu. Então, para que nós entendêssemos bem, eles falam também na nossa linguagem, eles são absolutamente generosos conosco. Eles falam na nossa linguagem para que a gente entenda. Eles dizem como é a lei divina, eles mostram o exemplo maior, na questão 625, eles dizem, vede Jesus, é o exemplo maior, guia, modelo, e sigam Jesus, quando entenderem o que ele chama de justiça, quando puderem olhar do modo que ele olha para um irmão, quando puderem assimilar o que é o próximo para Jesus, aí vocês entenderão. Mas agora, nesse momento, vamos falar da propriedade, porque isso nós entendemos bem. Então, quando vou falar de propriedade, eles vão dizer, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. E aí eles entram, então, no direito de propriedade. O homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? Deus não disse, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? Então, interpretemos isso. Porque eles não dizem sim, eles podiam ter dito, sim, tá, né? Eles respondem com uma pergunta. Deus não disse, não roubarás? Jesus não disse, dai a César o que é de César? Para explicar para a gente o que é esse direito de propriedade. Que nós hoje entendemos sim, que nós temos que guardar, a propriedade é nossa, eu comprei com o meu trabalho, o fruto é meu, não quero ninguém invadindo a minha casa. Isso é nossa justiça aqui. Mas nós estamos falando de outra coisa que ele está dizendo lá. Dar a César o que é de César é uma justiça que amplia essa propriedade. É uma justiça que não deixa ninguém de fora. Né? É uma justiça que te diz, você tem 3 casas, por quê? Você mora nas 3? Você pode morar em uma. Né? Mas nós agora, nesse momento, não podemos ainda entender que essa justiça muito maior é dar a César o que é de César, e César não vai ficar com nada que não seja de César. Como se pode definir a justiça? Então, a justiça sob a ótica do ser humano consiste no respeito aos direitos de cada um. Desde todos os tempos e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Porque isso a gente entende. Quando a gente pensa que se eu desejo ao próximo aquilo que eu desejo para mim, e não pode ser diferente, eu não quero desejar para mim o que eu desejo para o próximo, porque sei lá o que eu estou desejando para o próximo, né? Então eu prefiro esperar que eu possa entender
desejar para o meu próximo aquilo que eu desejo para mim. Se eu entendo que a justiça diz respeito a isso, então fica mais fácil de eu ir compreendendo muito demoradamente, mas muito evolutivamente, que a justiça para mim é eu só ter aquilo que me pertence e que posso dividir, que o próximo tenha também aquilo que lhe pertence e que ele também possa dividir, e que assim, em cadeia, nós vamos tendo e deixando que todos e permitindo que todos possam ter tudo dentro da nossa justiça. Então, isso sim pode ser aplicado no conceito de justiça, dentro de justiça, amor e caridade, com uma visão absolutamente humana, que sabe que vai chegar um outro estágio que nós pretendemos chegar, de evolução, em que a justiça será entendida sob outro aspecto, do mesmo jeito que Jesus entendia. Porque para ele era pessoal. Que o próximo estivesse bem, era pessoal. Que o próximo não fosse ofendido, era pessoal. Jesus tomava como pessoal. Tem uma passagem que ele diz: o que fizerem, esse menorzinho, o pequenininho, estará fazendo a mim. E se não fizer, não estará fazendo a mim, estará deixando de fazer a mim. Então é pessoal. Então justiça para Jesus, justiça para os espíritos, é algo muito maior, é algo muito tão abrangente que talvez muitos de nós não consiga nem entender, né? É não ter absolutamente diferença entre ele e o próximo, entre o espírito superior e o próximo. Não há diferença. Somos iguais, somos filhos do mesmo Pai, criados para as mesmas coisas de progresso, evolução e prática do bem, né? Não tem desnível. Jesus olha para o ladrão, e tinha ladrão naquela época, porque todo mundo diz que é agora, né? É agora, na visão mais negativa do nosso percurso na Terra, as pessoas dizem que hoje está pior. E eu acho que não é tanto assim. Existe algo vindo maravilhosamente bem-vindo, chegando em correntes positivas e em pessoas pensando coisas maravilhosas para a humanidade. Eu estava conversando antes, quando eu cheguei aqui com a Ângela, assim, a gente fica só pensando, né, que está difícil, mas hoje eu estava conversando com uma pessoa que está fazendo um curso de justiça restaurativa, e tem também um congresso que ela está participando de duas coisas, um congresso da Organização Mundial de Saúde, é um congresso internacional, e ela estava impressionada com o número de projetos na área de saúde que nem podia imaginar que existia. Ela é da área de saúde. Ela nem conseguia imaginar que existia tantos projetos sendo executados, não só projetos, mas projetos sendo executados em prol do ser humano, em todos os pontos do planeta. O congresso é internacional e abrange praticamente todos os países do mundo. Então tem gente fazendo. Na área de justiça, que é onde eu lido mais, justiça humana, poder judiciário, está acontecendo muito, está borbulhando. Queremos mudança, e está vindo a mudança porque ela é necessária. A frase que a minha amiga hoje usou foi: nós já estragamos muito. Nós, espíritos em evolução, em progresso, andando nesse planeta aqui. Nós já estragamos muito, então agora é hora de consertar. Só que o agora é hora de consertar já estava aqui. Já está lá no chamado. Em 1857, estava há 2000 anos, com Jesus chamando para que nós mudemos, para que nós transformemos. E nós somos, cada um de nós, responsáveis por essa transformação. E é pequenininho, é miudinho, é silencioso, porque o bem, ele vem devagar, ele é silencioso. O mal que vemos é o estrondo, é o escândalo, é fácil, é visto a quilômetros de distância. Por isso falamos tanto. Por isso tanta gente foca no mal. Por isso tanta manchete, por isso tanta mídia.
Porque o mal é assim, ele é escandaloso mesmo. E o bem, com toda a sua calma silenciosa chegando, está vindo, está chegando. Basta que nós tenhamos olhares para ele. E aí o que a gente precisa fazer? Ir atrás de onde ele está. Eu não quero ficar em casa assistindo coisas ruins acontecendo, porque eu sei que fora da minha casa está acontecendo coisa boa. Em algum lugar vou lá, vou procurar. E aí trago para dentro de casa. Aí começa dentro de casa uma sementinha que vai também transformar algo que é para o mundo. Mas isso é assim, é pequeno, começa no pequeno, até chegar um momento que é grande. Esse momento que é grande é o que nós todos esperamos. É um salto evolutivo. É um salto fora da humanidade terrena. Podemos estar em outro lugar. Se trabalharmos bem, se trabalharmos com afinco, se trabalharmos diariamente, se não desistirmos, se não acharmos que está muito ruim, que está cansado, que não dá mais, porque só estou fazendo sozinho. Ninguém está sozinho. É porque as pessoas estão fazendo isso em pontos separados do planeta. E a gente tem como... Agora, então, está mais fácil, porque a internet junta. Imagino que há 1000 anos, menos que isso, né? 100 anos, seria muito mais difícil, né? Inclusive, para o nosso codificador, foi bem mais difícil, porque eram cartas que demoravam a chegar com as respostas que ele enviava. Ele fazia as perguntas e as pessoas iam enviando por carta. Olha como demorou. Imagina se ele tem internet. Né? Seria... Mas, enfim, era preciso que fosse assim, porque aquela época exigia que fosse assim, né? Então, a gente vai para os atributos de Deus, que estão elencados lá, e aí lá na questão número 13, e a gente vê que tem todas aquelas questões, os atributos que são sempre supremos, e que um deles, que eu destaquei porque a gente está falando de justiça, que é soberanamente justo e bom. Coisa que muitos de nós não conseguem ainda atingir essa soberanamente justo. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Pois é, porque quando a gente começa a falar que está tudo ruim, gente, a impressão que dá é que está todo mundo duvidando muito dessa capacidade soberana de Deus ser justo. Quando se fala que estamos em crise, e essa crise parece aparentemente que não passa, eu estou com 57 anos, eu ouço falar de crise há 57 anos, mais ou menos. Então, assim, crise é oportunidade. Crise não é ruim. Como conflito não é uma coisa ruim. A gente já viu aqui, a Cristina já falou sobre conflito aqui, o conflito não é ruim, ele não é positivo nem negativo, ele é conflito. E para que precisa existir o conflito? Porque no conflito a gente vai vendo as necessidades de um e de outro e vai acertando. Imagina nascer numa família que todo mundo é genial, lindo, maravilhoso o tempo todo. Acho que seria. Isso vai acontecer? Isso vai acontecer? Acho que seria. Num outro plano. Mas a família é o nosso laboratório primeiro de ajustes. E é importantíssimo, e é muito bom. E o conflito, quando vem, é para que a gente aprenda a lidar com ele e para que a gente cresça junto. Crescer no conflito familiar é muito bom. É crescer em família. E aí a gente cresce e vai expandindo. E cresce em vizinhança, e cresce na sociedade, e cresce no trabalho, e cresce como ser humano, como espírito que somos, que viemos para crescer. Não existe marcha para trás, a nossa marcha é para frente e progressiva. Olha que genialidade. Olha a soberana justiça de Deus. Progredimos progressivamente e eternamente. Não tem retrocesso. É bom demais saber que eu já aprendi um pouquinho mais e que aquele aprendizado já está aqui. Não perco mais. Nós não perdemos. E nós trazemos isso em todas as existências. E a nossa missão é passar isso adiante. Então,
eu já havia falado da questão 880, que onde Jesus, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Está dentro da lei de justiça. E ele diz benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Está vendo como é diferente? A justiça para a gente, no nosso entendimento, é algo ainda que, eu falo nós, mas assim, muitos de nós, gente, alguns já entenderam. Muitos de vocês já entenderam. Muitos dos desencarnados que aqui comparecem e que vêm nos auxiliar, já entenderam isso. Isso aqui, quando a gente fala, quando a gente estuda, é para a gente, para encaixar. Eu estou lá estudando o Livro dos Espíritos, eu falo, meu Deus, eu preciso amar mesmo os outros como irmãos mesmos. E não tem como diferenciar. Ele é irmão, ele é igual. E ele pode estar em qualquer estágio da existência. Ele pode ser um irmão muito amado que está próximo, mas ele pode ser aquele irmão que está no presídio, aquele que está nas ruas, assaltando, ainda não foi preso, né? E nós nem queremos tanto mais prisões, as prisões já estão aí abarrotadas e não estão ajudando. Então agora estamos caminhando um pouco mais para poder chegar perto daquilo que se chama a justiça de Jesus, que manda amar a todos. Então, dentro desse tema, que é muito grande mesmo, eu sabia que eu não ia poder cumprir com o tempo, mas falando de justiça, em compreendendo a lei de propriedade, a gente começa a perceber que então é assim. A gente precisa ter, mas precisa partilhar. O partilhar não é sair distribuindo os imóveis, não. Não precisa ninguém sair correndo agora para ir para o cartório fazer doação. É assim, o partilhar é entender que eu só posso deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila se eu souber que aqueles moradores de rua também possam um dia fazer isso. E se eu puder contribuir, é bom demais. É entender que cada vez que há alguém com uma tragédia que desabriga muita gente, eu possa acolher. O amar ao próximo passa por aí. E dentro desse capítulo todo, que ainda entra a lei de caridade, a lei de amor, que, né, não dá para dissociar, é tudo misturado. Então, assim, é isso, é desenvolver esse amor enorme pelo ser humano, que somos nós hoje encarnados, passar por esse caminho de desenvolvimento de amor para espíritos que nós ainda encontraremos pelo nosso caminho, ainda partilharemos as nossas propriedades, as nossas materialidades, mas muito mais do que isso, partilhar com ele o nosso saber, o nosso aprendizado, o nosso apoio, o nosso acolhimento. É isso que está dentro da lei de justiça, amor e caridade, dentro da codificação. E como nós precisamos acabar, a minha conclusão é essa, que Deus é amor. E nós, os espíritos por ele criados, somos capazes de amar um amor imensurável. Para isso encarnamos e depois reencarnamos e reencarnamos inúmeras vezes. Cada um a seu modo, cada um a seu tempo, cada um no exercício do seu livre-arbítrio. Somos espíritos eternos. E nós, espíritas, temos consciência dessa nossa eternidade. Então, do que ainda precisamos para praticar a lei de justiça, amor e caridade? Temos a ajuda dos bons espíritos, temos nosso espírito, o espírito guardião, e, acima de tudo, temos Deus. Me ocorreu agora, eu tenho um minuto ainda? Não, com vontade.
Me ocorreu agora uma história de um pai que chega ao quarto do filho e vê esse filho arrastando um armário, fazendo muita força, exausto. E aí o pai para na porta e fica esperando ver o que o filho vai fazer, e o filho está lá, arrasta mole. E aí o pai fala: filho, você já usou toda a força que você precisa? E o filho estava exausto e olha para o pai e responde grosseiramente, falando: claro que usei, o senhor não está vendo? E o pai olha para ele amorosamente e diz: não, você não usou toda a força que você precisa. Você não me pediu ajuda. Então a gente tem Deus sempre para pedir ajuda. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente ama o próximo? Como é que a gente pratica a caridade no modelo divino? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pratica a justiça? Como é que a gente quer essa justiça? É a justiça minha? É a justiça do que é meu, se for tirado, é injustiça? Ou é a justiça de que seria tão bom se o meu próximo tivesse aquilo que eu também possuo? Seria tão bom que o meu próximo não fosse ofendido? Seria tão bom tantas coisas como, né, a gente tem como exemplo, e que outros exemplos que a gente nem imagina, mas que estão dentro da lei de justiça. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Recebi muitas vibrações aí. Uma boa noite a todos. Bom, eu acho que me pedi um tempinho para escrever algumas coisas ali no quadro. E você estava falando, eu me lembrei, foi assim, lindo de assistir, eu não sei se todo mundo pôde assistir, foi uma reportagem que passou a respeito, eu nem sabia que isso existia, é o que eu falo, a gente não sabe de muitas coisas boas que existem por aí. Eu acho que é um projeto até do governo que chama Consultório de Rua. Eu não sei se todo mundo aqui viu. E é um trabalho que médicos, enfermeiros, assistentes sociais fazem com os moradores de rua. Eles assistem, eles vão às ruas, eles tratam as pessoas, encaminham as pessoas aos hospitais para serem tratados, mas o mais interessante de tudo é o olhar que eles têm por aquelas pessoas. Porque para nós, muitas vezes, para muitas pessoas, essas pessoas que moram na rua são invisíveis, né? Eles não existem. E a gente até, quando alguém se aproxima, aquilo causa um pouco de desconforto para a gente, né? Que a gente não gosta nem de olhar, a gente não gosta de ver. Mas e aí, nesse projeto, é lindo. E tem um rapaz que era morador de rua, que era usuário de crack, e que ele hoje se recupera, não usa mais droga, ele era analfabeto, hoje ele estuda. E ele diz o seguinte: o que fez a diferença na minha vida foi o abraço. Olha o que fez diferença na vida de uma pessoa, né? Um abraço, um olhar, porque a gente acha que essas pessoas não existem. E eu fiquei olhando aquilo e falei: gente, que desprendimento, que amor dessas pessoas que são médicos, que podiam estar nem aí, né, e que acolhem essas pessoas com um olhar, porque não se pode, às vezes, fazer muita coisa. Eles acolhem, encaminham as pessoas para os abrigos, mas o simples fato de você olhar para a pessoa, de você acolher, né, então foi realmente muito emocionante, né? Washington? Vamos lá com o Washington agora, falando de espíritos errantes. Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso processo de estudo e entendimento, vamos dar continuidade trazendo a reflexão de que a doutrina espírita tem como princípio básico 5 princípios. Primeiro, a existência de Deus, de um Criador, de um arquiteto de tudo que existe no universo, seja no plano material, no plano espiritual. Depois, a existência e sobrevivência do espírito. Em terceiro, a pluralidade das existências, ou seja, reencarnações, oportunidades dadas a nós, que agora estamos encarnados, de desenvolvermos, aprimorarmos para chegarmos à evolução, dentro desse princípio da lei de justiça, de amor e caridade, ao qual ele nos oferece constantemente a todos nós esta oportunidade. Em quarto princípio, tem a pluralidade dos mundos habitados. Todos esses planetas e orbes que existem por aí, eles têm uma função, têm uma finalidade, não só apenas para o nosso deleite e elogio. Oh, que lindo, que belíssimo. Não tem outras finalidades. E quinto princípio básico da doutrina espírita é a comunicabilidade dos espíritos.
essa oportunidade que tem, esse intercâmbio que tem desse mundo espiritual conosco, que estamos encarnados, esse intercâmbio, entrelaçamento, essa troca de informação, de conhecimento, de experiência e de situações aflitivas e conflitivas. Dentro desse entendimento, nós vamos trabalhar a reencarnação. E a reencarnação como terceiro princípio, nós vemos a oportunidade nos dadas de vidas e vidas sucessivas de estar em um corpo material para poder desenvolvermos. Mas esse processo não se dá assim como fosse um ioiô. Nós estamos sempre encarnando como a vida factual fosse aqui, encarnado. E no mundo espiritual fosse apenas algo passageiro. Que o processo seria dinâmico, automático, encarna, desencarna, encarna, nesse processo constante. Mas não é assim que se dá. A existência física é apenas um estágio, um momento ao qual nós colocamos à prova algumas das situações, algumas dos processos de evolução ao qual necessitamos de estar em contato com a matéria física. Vamos aqui ver o que sucede com a alma após a morte. De 1857 para cá, nós começamos a ter, por meio das obras básicas, um entendimento cada vez mais consistente do que acontece com a alma após a morte, após a separação do corpo físico. Porque até então era complicado o nosso conhecimento. Não compreendíamos muito bem. Alguns compreendiam de outra forma, outros em outro lado do planeta compreendiam de outra forma. E isso, de certa forma, causava um conflito. Não dava consistência a sentir, a ter uma mente como isso. Não, a convicção é assim que se processa. Pensávamos que quando o corpo ali falecesse, aquele espírito que habitava, acabava. Fim. Aproveitou? Aproveitou. Não aproveitou? Não vai aproveitar mais. Uma única existência. Outros acreditavam que depois daquela vida se tornaria outra coisa. Algo, um ser, e não precisaria mais encarnar. Ou ficaria subjugado a um lugar, uma circunstância, ao qual ficaria ali eternamente. Sendo ele ter feito o bem ou o mal, ou ter nascido na riqueza, num lar provido de bens, benesses e entendimento para ajudá-los a instruir, ou um lar que não tem essas condições físicas, materiais e também morais para lhe dar sustentação, apoio. Numa única existência, ficaria muito complicado, muito difícil. Com esse entendimento aqui, mudou-se isso. Começou a deslumbrar isso e trazer à baila novos valores. Na lei de justiça, amor e caridade. De quem? De um pai misericordioso que cria da vida algo, da existência algo, mas que tem todo o processo para a manutenção da evolução das suas criaturas. Isso é lei de justiça, amor e caridade. De Jesus, de Deus para conosco. Isso é muito importante. E vamos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 149. Na questão 149, um tema que fala a alma após a morte, em que se transforma a alma no instante da morte? Aí responde os Espíritos, volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ele havia deixado temporariamente. Se nós, numa existência, deixamos o mundo espiritual temporariamente, isso já quer dizer que aqui é um processo, é um estágio. Aqui não é a vida real do espírito, mas é um momento em que ele se utiliza para crescer, para evoluir. O mundo normal do espírito é no plano espiritual. E continua, na 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim. Não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Então vamos observar. Isso é muito interessante. Se aqui nós temos a oportunidade de crescer, desenvolver, estudar, aprimorar nossos conhecimentos, seja do ponto de vista intelectual, pois por vários estágios do nosso desenvolvimento nós frequentamos cadeiras escolares, ano após ano, estágio por estágio. Também do lado também moral, ético, nós também nos relacionamos com o mundo, com as situações, com as circunstâncias da vida. E vamos crescendo, nos aprimorando. Como poderia acontecer isso se numa nova existência nós perdêssemos essa individualidade? Iríamos começar do zero? Tudo de novo? Sabendo que tem um mundo, um universo todo a aprender, a consumir de informação, de crescimento e evolução? Aí observamos que não, a cada encarnação, a cada vivência e experiência, ela vai somando, ela vai acrescentando ao espírito
o conhecimento, as experiências, as situações da vida. Então não se perde, não se esvai com o corpo, mas soma. E o espírito mantém sua individualidade, ou seja, mantém sua inteligência, a sua vontade, os seus desejos, as suas paixões, o seu desenvolvimento moral, mantém-se isso. E nesse momento em que se mantém, observam, ora, então existe um estágio. O espírito desencarnou e retornou ao mundo espiritual. E Allan Kardec dá esse termo erraticidade, que ele vem de errante. Errante é aquele que vagueia, sem ter um ponto fixo. Ele pode se movimentar ao seu desejo. Então ele criou esse termo erraticidade. E a erraticidade é esse período em que o espírito, após uma encarnação, desencarna, retorna ao mundo espiritual e, posteriormente, ele irá ter uma nova oportunidade para encarnar. Então, esse inteirinho entre uma encarnação e outra, o espírito se encontra na erraticidade, que é o estado normal, é o mundo normal dos espíritos, o nosso mundo. Nesse momento, nós que estamos aqui encarnados, nós estamos em processo de crescimento. Mas quando retornarmos ao mundo espiritual, teremos outras oportunidades. Mas essas oportunidades, elas poderão vir no plano, na erraticidade, de algumas horas, mas geralmente, ordinariamente, demora às vezes milhões de séculos, anos e anos. Não é tão rápido. Existe um tempo. E vai ter esse tempo para cada um de nós, de acordo com o nosso mérito e crescimento e nossa ligação com as coisas, com as quais nós deixamos há pouco tempo, nesse período transitório. Mas existem também os mundos superiores. Existem mundos superiores que existe o processo reencarnatório, mas nesses mundos já o processo é muito mais rápido, não é mais muito delongado, porque está de acordo com a evolução daqueles seres, daqueles espíritos que lá se encontram e que já estão num estágio mais avançado do que nós nos encontramos, ou poderíamos nos encontrar. E nesse estado, na erraticidade, o espírito desfruta de liberdade. E isso é interessante. Que liberdade é essa? A liberdade, ele não está preso, aprisionado a um corpo material. Ele está aprisionado de uma forma excessiva aos 5 sentidos, ao qual nós temos aqui, e que muitas vezes nós achamos que isso é o máximo, esses 5 sentidos. Nos basta 5 sentidos, já é o máximo, mas não é o máximo. É apenas os sentidos para, enquanto estamos dentro desse invólucro corporal, termos as nossas ações, os nossos afazeres, o nosso crescimento, utilizando esses recursos. No processo de reencarnação, o espírito faz uso de seu livre-arbítrio. Sim, nesse processo de erraticidade, nós fazemos uso do nosso livre-arbítrio. Assim como nós aqui estamos encarnados neste momento, estamos fazendo uso do livre-arbítrio. Nós viemos a essa casa, a esse centro, utilizando o nosso livre-arbítrio. Ninguém nos impôs estar aqui, mas é a nossa vontade, o nosso desejo. Também no mundo espiritual, os espíritos utilizam o seu livre-arbítrio e alguns prolongam a sua nova oportunidade de encarnar, procurando ainda alguma coisa, aprender algo mais, progredir mais. Outros temem a próxima encarnação, tende a demorar a próxima encarnação, tem medo, porque já sabe o que lhe espera numa nova encarnação e um novo corpo que se espera, devido às suas ações anteriores, devido ao seu comprometimento e suas capacidades viciosas que se relacionou anteriormente. Então temem. E outros preferem, ficam muito tempo nesse mundo, né, a erraticidade, mas por uma questão de punição. Não lhe é dado a oportunidade de encarnar ainda. Tem que ficar aguardando. Então observamos como esse processo na erraticidade, como ele é dinâmico e elástico de acordo com as características e situações de cada um de nós. E o fato de permanecer na erraticidade não indica inferioridade. Outra questão que é interessante, porque quando fala erraticidade, normalmente vem a cabeça, erro, espíritos que estão errando, e erra muito, então tem que ficar lá longo tempo. Não. Erraticidade é um estado, é um tempo, um período, é um momento em que o espírito está aguardando uma nova oportunidade de encarnar. E nesses espíritos existem vários graus evolutivos de espíritos que estão ali, desenvolvendo, aprimorando, para ter uma nova oportunidade. Está ali espíritos imperfeitos, que ainda estão no processo de compreensão
da existência da vida, espíritos grosseiros, brutos, que ainda são retruncados com as coisas que lhes chegam, espíritos bons, espíritos sábios, toda essa gama de espíritos estão ali. Mas tem os espíritos puros que não se enquadram mais nesse processo de erraticidade. E nós vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, na questão 113, os espíritos puros percorrem todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais provas nem expiações a sofrer. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna e desfrutam no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da matéria. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que os distanciam da felicidade suprema. É para eles uma ocupação agradável. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos e serafins, ou que nome queiram dar. Observamos aí que chega um momento na nossa evolução, no nosso crescimento, que não necessitaremos mais de encarnar em corpos grosseiros, estarmos em contato com a matéria, devido à nossa evolução, o nosso crescimento. E terão outras coisas para nós fazermos. E como falou aqui, e que pela lógica diz, que adianta atingir a perfeição e depois ficar na ociosidade, ficar sentado em uma nuvenzinha tocando harpa e esperando, vendo os aviãozinhos passar para lá e para cá. Para que tanto estudo? Para que tanta informação? Para que tanto desenvolvimento moral? Se não é para pôr em ação, em prática. Vejamos a lei de justiça, amor e caridade que Deus tem para conosco, e nós, à medida que vamos evoluindo, essa lei de justiça, amor e caridade, nós vamos utilizando com os nossos irmãos espíritos, aqueles que estão no mesmo grau evolutivo que estamos, ou aqueles que estão ainda aquém, mas um dia chegarão também à perfeição. Então observamos como é interessante, como é agradável, como é lógico essas informações, esse conhecimento, e que esse período na erraticidade, ele não é perpétuo, não ficará lá para sempre, pode durar séculos, milhões de séculos, mas vai ter um momento e teremos a oportunidade de encarnar em um corpo físico para continuarmos a nossa evolução. E na erraticidade nós progredimos, sim. Na erraticidade nós progredimos, na erraticidade nesse período nós estudamos, nós procuramos ouvir bons conselhos, boas exposições. Ora, neste momento aqui que nós estamos nesse centro espírita, nessa casa espírita, ou em qualquer lugar que seja, porque quando fala todos os espíritos irão progredir, está dizendo que não é todos os espíritas que irão progredir, mas todos os espíritos, seja onde estiverem, mas se estiverem nos lugares onde tem boas exposições, bons debates, coisas que elucidam, que favoreçam o crescimento do homem, tanto no seu aspecto intelectual quanto moral, estarão ali desenvolvendo. Neste momento, nós temos aqui espíritos a participar, a ouvir, a aprender, a ter boas ou novas ideias, coisas que até então nem haviam imaginado, como pluralidade das existências, terão outra oportunidade, pois pode ter aqui espírito desencarnado participando desta reunião aqui agora, e até então não sabia que teria uma nova chance de reencarnar, de voltar àquele ponto onde que acha que parou e ali não soube, naquele momento, desenvolver, ter uma boa decisão, utilizar de bom proveito seu livre-arbítrio, ter um novo recomeço, uma nova oportunidade de crescer, desenvolver, de apartar as arestas, de refazer amizades, de crescer e evoluir. Ora, se isso não é maravilhoso, se isso não é um trabalho de pesquisa, de estudo, aprimoramento, e também os espíritos, nesse período de erraticidade, em contato com os espíritos, com outros espíritos também, aqueles que até então tiveram junto numa encarnação, que por alguma situação da vida, que é um processo, nascer e desencarnar, encontram-se nesse mundo espiritual agora juntos, conversam, discutem,
analisam, verificam, observam, verificam seu passado, de tal forma a crescer, a avançar para frente, a desatar as âncoras que lhe prende ao passado, sabendo que terá outra oportunidade de crescer e de aprimorar. Porque cada encarnação que nós temos é uma oportunidade para crescimento. Nenhum de nós é dado a oportunidade de encarnar para praticar o mal, para fazer o mal, para errar, para não aprender, para não crescer. Não. Quando a oportunidade chega, é porque existem meios, condições, seja em que núcleo social for, para aprimorar, para crescer aonde foi plantado. Porque as condições, a lei de justiça, amor e caridade do Pai misericordioso está presente a todo momento, em todos os lugares. E essa convicção, essa força que nós devemos cada vez mais acreditar. Não só acreditar porque alguém fala, mas pela nossa visão da vida, das coisas, pela lógica, do entendimento, da compreensão. Seja em que lugar estejamos, em que núcleo social ou religioso estejamos, temos que analisar, despertar. Olhar junto, não só com a religião, mas com a ciência, com a filosofia e caminhar para minimizar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas indecisões diante da vida e das circunstâncias que nos deparamos. Mas por todo esse desenvolvimento, esse aprimoramento que nós podemos ter nesse período na erraticidade, ante uma nova encarnação, chegará um momento que devemos pôr à prova todos esses estudos, todas essas observações, essas escutas que nós tivemos desses ensinamentos. E é na vida, essa que nós estamos tendo agora, essa experiência que nós estamos tendo agora, cada um de nós, em nosso corpo que temos, com as suas dificuldades, com as suas limitações, no núcleo familiar que nós nos encontramos, com as dificuldades, com as limitações, no país que nos encontramos, dificuldades, limitações, com tudo isso, são oportunidades para o nosso crescimento, de criarmos formas diferentes de agir, de pensar, de sentir conosco mesmo, das nossas deficiências, das nossas fraquezas e do próximo, mas crescer. Porque uma pedra no sapato não é para nós apenas sentarmos e tirarmos a pedra e deixarmos e pararmos de caminhar, porque machucou o pé, porque o pé dói. Nós temos que procurar ajuda, procurar informação e tentar sarar o pé, para continuarmos a caminharmos, e caminharmos com mais segurança, com mais olhar astuto, para que não caiamos, não machuquemos mais os nossos pés. E essa é a experiência da vida. Essas são as situações que nós estamos cada vez mais em voga na nossa vida, na nossa existência. Se lá atrás, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, não tinham ainda aquela humanidade, recursos tecnológicos como nós temos hoje, como temos a ressonância magnética, o raio-x e tantos outros, eles não tinham essas oportunidades. E tinham que se virar. E muitos faleciam devido a uma infecção, um cortezinho, mas não tinha ainda um antibiótico, faleciam. Mas tendo outra oportunidade, poderão superar e caminhar com mais eficiência. Aí já deparamos com um outro entendimento e lógica. Ora, se Deus lá atrás fez espíritos e passaram por toda aquela situação sem condições tecnológicas e científicas, como hoje está criando os espíritos, com toda essa bagagem, toda essa informação tecnológica, será que ele foi injusto? Está criando o espírito agora com uma facilidade. Hoje os jovens têm sapato, 2 sapatos, 3 sapatos, 4 sapatos, telefone celular, computador, tablet, um monte de coisa. Lá atrás nós não tínhamos isso. E lá atrás que eu falo, há 40, há 30 anos atrás, não tínhamos essa facilidade. Hoje eles têm. Será que é injustiça de Deus? Por que eu nasci nesse lar e não naquele? E não porque eu nasci daqui a 200 anos à frente? Começamos a analisar e vemos que a pluralidade das existências é para isso. É esse processo de crescimento nosso. Que hoje nós estamos aqui encarnados nesse corpo físico, mas podemos ter encarnado em outras oportunidades, nesse mesmo orbe ou em outro orbe, em estágios diferentes, para avançar e evoluir em situações diferentes, circunstâncias diferentes, mas que faz um processo solidário com cada existência, que se acumula, se melhora, se amplia. Então vemos que nós não estamos deserdados de Deus. A coisa está feia, está uma crise. Está uma crise. Mas nós devemos desenvolver não uma crise física, material. Nós temos que buscar despertar o nosso entendimento espiritual, a nossa oportunidade de estar em contato com esse corpo, utilizar esse corpo, não como um corpo único, mas que ele é importante para nós, é uma oportunidade que nós tivemos de utilizá-lo bem, e caminhamos durante a vida, absorvendo todas as informações, todas as situações, aprendendo, caindo, errando, espiando, provando, porque nós fomos criados simples e ignorantes. Deus não nos criou, e poderia até ter criado
já todos os espíritos puros, sabendo de tudo, mas diria, qual o mérito? Qual seria o nosso mérito? Qual seria o nosso avançar? Qual seria ali a nossa vontade? Onde estava ali a nossa vontade, o nosso suor, o nosso desejo, a nossa busca? Não teria, estava tudo pronto. Mas na lei de justiça, amor e caridade, ele dá a cada um essa oportunidade de crescer, de se esforçar. É o que nós estamos fazendo agora, hoje, nessa encarnação, procurando entender, compreender. Se nós não podemos compreender toda a amplitude, mas começamos com um passo, um ensinamento, um entendimento, com 5 princípios básicos que nos reforçam, que nos dão um norte, uma direção, de que existe um Deus justo. E que nós somos seres espirituais, que temporariamente estamos encarnados em um corpo físico, mas nós não somos corpo físico. E que nós teremos outras oportunidades de desenvolver, de crescer, de aprimorar. E que um dia, ou uma época, ou um dado evento lá à frente, não sabemos quando, mas enquanto estamos viajando, vamos aproveitar, enquanto estamos encarnados, vamos aproveitar, nós não precisaremos mais de utilizar corpos físicos, não necessariamente mais de encarnar em mundos de prova e expiação. Nós iremos fazer outras coisas, porque não existe ociosidade no universo. Tudo tem um sentido, tudo tem uma função. E essa maravilha, essas informações, nos aquece o coração. Não somente a nossa mente, nosso entendimento, que nos dá um sentido, uma esperança, que mesmo que exploda uma bomba atômica nesse planeta, nós continuaremos a existir. Só que é melhor que nós continuemos a existir, mas não tão ligado à matéria, tão independente da matéria, tão a questão do meu, isso é meu, isso aqui é meu, isso é teu. Não. Vamos avançando e crescendo. E isso que é o interessante. Então, que aproveitemos a oportunidade da existência, que nós estamos agora, encarnados, e aqueles que estão desencarnados, que estão estudando, procurando entender mais, procurando ouvir boas informações, também cresçam, desenvolvam e aprimorem essa oportunidade de ouvir, de trabalhar o sentimento para uma próxima oportunidade, encarnar e utilizar de melhor maneira possível, com seu livre-arbítrio, tomando suas decisões, mas cada vez mais com uma margem de erro maior. Com amor, com caridade, com bondade. E na próxima oportunidade, nós iremos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos falar, estando na erraticidade, as questões de sensações e percepções dos espíritos nesse estágio, na erraticidade, antes de uma encarnação. Nós vamos trabalhar esse tema na outra oportunidade, que é um tema vasto, grande e de importante conhecimento para nós. Por isso nos abre um caminho desse momento, essas sensações que os espíritos têm, essas informações que são dadas psicografias, são dadas, como é isso? Nós temos que entender, compreender isso. À luz da doutrina espírita, das obras básicas, nós vamos compreender isso de maneira mais segura, de maneira sólida e firme, para não aceitar nada que seja estranho, falso, nada que seja algo da ideia, da criação de um pensamento de um espírito que está desencarnado. Não. Isso não é um fato universal. Isso é um ponto daquele espírito. Então, na próxima oportunidade, teremos esse momento. Uma boa noite a todos e que possamos refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo agora, nesse corpo físico, que às vezes nos causa dificuldade, mas é o que temos. E vamos trabalhar com o que temos para aproveitar cada vez mais. Que assim seja. Uma boa noite a todos.